Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bia e hoje a gente vai resolver mais um exercício de física da parte de cinemática. Vamos começar lendo o exercício. Ele diz assim: dois móveis, um e 2, partem do repouso de um mesmo ponto e passam a se mover na mesma estrada. O móvel 2, no entanto, parte 3 segundos depois do móvel um e a figura ao lado representa um gráfico com as suas velocidades, de como as suas velocidades escalares variam em função do tempo durante 18 segundos a contar da partida do móvel um. Então, vamos desenhar aqui, esquematicamente, a situação. Tenho dois carros, eu vou chamar esse primeiro aqui de carro um e esse outro aqui de carro 2, tá? Esse aqui é o 1 e esse é o 2. Eu coloquei eles com essa distância aqui porque o enunciado diz que o móvel 2 ele parte 3 segundos depois do móvel um, tá? Então, ele tem esse atraso. E aqui é o gráfico que representa a velocidade de cada um em função do tempo. Então, ele pergunta no item A: calcule as acelerações escalares dos móveis um e 2 depois de iniciados os seus movimentos. Como que a gente calcula a aceleração? Se a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, se for uma reta assim, por exemplo, se a gente calcular o coeficiente angular dessa reta, o coeficiente angular é delta y por delta x. Delta y é essa distância aqui e delta x é essa distância aqui. Esse tamanho, né? Só que nesse caso, como o y é justamente o eixo das velocidades, vai ser então ΔV, que y é velocidade, e o x é o tempo, então ΔV por ΔT. E essa é justamente a definição de aceleração. Aceleração é ΔV por ΔT. Para a gente calcular a aceleração, dado que a gente tem um gráfico de velocidade pelo tempo, é só a gente calcular o coeficiente angular desse gráfico. No primeiro caso, eu vou representar o gráfico do móvel um. Vou colocar um pouco mais para baixo aqui. O gráfico do móvel um parte aqui do repouso, né? Velocidade igual a zero. E vai até, vou representar aqui até t igual a 18 segundos. A velocidade está em metros por segundo. E o tempo está em segundos. E a reta sai aqui da origem. E eu disse que ia representar até o tempo igual a 18 segundos, né? Então, 18 segundos. E aqui a gente tem que em 12 segundos a velocidade é igual a 18. Beleza? Com essas informações, a gente consegue calcular a aceleração do móvel um. Eu vou representar por A1. É igual ao coeficiente, como a gente acabou de ver, angular daquela reta ali. A gente pode pegar, ó, esse intervalo aqui, esse triângulo aqui, ó. Porque nesse triângulo a gente tem o ΔT e tem o ΔV. Nesse outro, se a gente pegasse esse triângulo maior, a gente teria só o ΔT. A gente não tem o ΔV. Então, pegar esse triângulo menor aqui fica mais fácil. É igual a ΔV por ΔT. O ΔV é 18 e o ΔT é 12. Aí a gente pode simplificar por 6. Divide por 6 em cima e divide por 6 embaixo. E a aceleração do móvel um vai ser 18 dividido por 6 dá 3. E 12 dividido por 6 dá 2. 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a aceleração do móvel um. A gente pode usar a mesma ideia agora para calcular a aceleração do móvel 2. Para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou redesenhar o gráfico do móvel, opa, do móvel 2. O gráfico do móvel 2 é esse aqui, esse gráfico aqui, essa reta, né?
delta 2 aqui. Está partindo, então, de t igual a 3 segundos, e está indo até t igual a 18. E também tem um ponto em comum com o gráfico do móvel 1. E aqui, em 12 segundos, a velocidade deles é a mesma, é 18 metros por segundo, certo? Da mesma forma, a gente consegue calcular a aceleração do móvel 2 igual ao coeficiente angular da reta que representa a variação da sua velocidade. Nesse caso, também é ΔV por ΔT, sendo que a gente vai pegar esse triângulo aqui, ó, que a gente consegue calcular o ΔT e tem também o ΔV. O ΔV é igual a 18 e o ΔT é esse tamanho aqui, que é 12 menos 3 igual a 9. Esse tamanho é igual a 9. 18 dividido por 9 dá 2. A aceleração do móvel 2 é 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos partir para o item B. Verifique se até o instante 18 segundos o móvel 2 conseguiu alcançar o móvel 1. A gente viu que o móvel 2 partiu 3 segundos depois que o móvel 1 já tinha partido. Só que como a gente acabou de calcular, a aceleração do móvel 2 é maior do que a aceleração do móvel 1. Com isso, será que o móvel 2 conseguiu alcançar o móvel 1, dado que sua velocidade, sua aceleração é maior? Para calcular isso, a gente precisa lembrar de uma propriedade do gráfico de velocidade por tempo. Diz assim, qualquer que seja... Vou pensar em uma curva específica aqui, com uma reta. Se a gente calcular a área embaixo dessa curva, a gente vai estar encontrando o ΔS. Então, a área... Nesse caso, a gente tem uma figura que é um trapézio. Então, a área do trapézio é numericamente igual, a gente representa assim, numericamente é um igual e um N em cima, né? Numericamente igual ao deslocamento, ou a distância, nesse caso, o deslocamento é igual à distância. Da mesma forma, se a gente tiver, por exemplo, um gráfico aqui de velocidade constante, uma reta assim, da mesma forma, se a gente calcular a área abaixo dessa curva, a gente vai estar calculando o deslocamento. E isso vale para uma curva qualquer. Aqui eu tenho velocidade, lembrando que o gráfico tem que ser de velocidade pelo tempo. Qualquer que seja a curva, se a gente calcular a área abaixo dessa curva, a gente vai estar calculando o ΔS. Então, para a gente verificar se o móvel 2 conseguiu alcançar o móvel 1, a gente precisa verificar se as distâncias, que nesse caso são iguais aos deslocamentos de cada um dos móveis, ela é igual até o instante t igual a 18 segundos, que é o que a gente vai fazer aqui. Vou apagar aqui o que a gente Vou apagar aqui o que a gente já escreveu para resolver o exercício. Então, vamos calcular o ΔS para cada um dos móveis. Móvel 1. Vou representar novamente o seu gráfico de velocidade por tempo. Então, gráfico aqui, parte do zero aqui. E vamos anotar algumas coisas que a gente tem, né? E a gente tem t igual a 18 segundos. Aqui é igual a 12. Estou anotando, pode ser que algumas informações nem sejam úteis, mas vamos anotar o que a gente tem. O que a gente precisa calcular é justamente essa área aqui, ó. Como eu falei para vocês, representa o deslocamento, ΔS. Essa área, tá?
Só que para a gente calcular esse ΔS, a gente precisa lembrar da fórmula da área de um triângulo, porque essa figura geométrica é um triângulo. A gente sabe que a área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2, sendo que base é esse tamanho, a altura é esse tamanho, sobre 2. Aqui a gente não sabe qual que é a altura. A gente precisa descobrir qual que a gente tem esse tamanho aqui, ó, 18, mas esse tamanho que representa a velocidade em t igual a 18 segundos, a gente não tem. Que a gente não tem. Então, a gente precisa descobrir. Como está sendo traçada uma reta aqui, a gente sabe que a equação da reta é igual a y, lá da matemática, né? É igual a x mais b. Sendo que b é o ponto em que o gráfico, em que a curva encosta no eixo do y. Nesse caso, a curva, nesse caso é uma reta, né? Corta o eixo y exatamente em v igual a zero. Então, ó, se a gente for passar, nesse caso, y é v, o a, lembra que era a aceleração, porque o a é o coeficiente angular da reta. Então, se eu colocar o índice 1 aqui, para representar aqui a velocidade do móvel 1, vai ser igual à aceleração do móvel 1. O x é o t, então é a1 vezes t, mais b, nesse caso aqui, é zero, certo? Então, vai ficar sem o b. Portanto, essa equação que representa a velocidade do móvel 1 é dada por V1 em função de t é igual a 1 vezes t. Por que que eu fiz isso? Porque com essa equação, eu consigo descobrir qual que é a velocidade em t igual a 18. Portanto, V1 em t igual a 18 segundos é igual a 1 vezes t, é 18 segundos. A 1 a gente descobriu. Lá em cima, a gente viu que a 1 é igual a 1,5, que é igual a 3,2 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, 1,5 vezes 18. Para facilitar a conta, eu vou representar esse 1,5 em fração, que é 3,3 sobre 2, vezes 18. Eu divido esse 18 por esse 2 aqui, sobra 9. Vai ficar 3 vezes 9, igual a 27 metros por segundo. Portanto, a gente já tem essa altura aqui. Essa altura aqui é igual a 27. Agora a gente consegue calcular qual que é o deslocamento do móvel 1, ΔS1. ΔS1 vai ser igual a base, que é 18, vezes a altura, que a gente acabou de descobrir, a altura é 27, sobre 2. Eu posso dividir esse 18 por 2, vai ficar 9. 9 vezes 27. 9 vezes 27 é igual a 243 metros, que a gente está falando de deslocamento. Agora a gente precisa descobrir qual que é o deslocamento do móvel 2. Vou representar o gráfico do móvel 2 aqui. O gráfico do móvel 2, ele não parte do repouso, igual, diferente do gráfico do móvel 1. Ele parte de uma velocidade diferente de zero, né? A gente usar como referência o móvel 1. Lembrando que eu falei para vocês, essa equação aqui, como é uma reta, ela é representada por y é igual a x mais b. Aqui nesse caso a gente tem o y é v, nesse caso é v2, é igual a 2t mais b. Nesse caso, a reta não está cortando o eixo y em zero, diferente desse primeiro caso. A reta vai cortar o eixo y em um valor aqui diferente de zero. É o que a gente vai descobrir. Então, para isso, a gente vai utilizar alguns valores conhecidos já. A gente sabe aqui que para a curva 2, eu tenho um ponto em que
o tempo é igual a 12 e a velocidade é igual a 18. Então, a gente pode substituir aqui, ó. Se eu sei que a velocidade é igual a 18, a aceleração a gente descobriu lá em cima que é igual a 2. O tempo é 12, em 12 segundos, a velocidade é igual a 18. Então, a gente tem tempo também. Então, aqui vai ficar vezes... Deixa eu apagar aqui. O tempo é igual a 12, vezes 12, mais B. Aí a gente consegue descobrir esse ponto aqui, ó. 18 é igual a 24 mais B. B é igual a 18 menos 24, que é igual a menos 6. E uma coisa que eu esqueci de falar lá em cima é que esse B representa a velocidade inicial. Nesse caso, a velocidade inicial do móvel 1 é igual a zero, só que a velocidade inicial do móvel 2 não é igual a zero, é igual a menos 6 metros por segundo. Como a gente descobriu o B, que é o V0, a gente pode montar a equação do móvel 2. Portanto, V2, em função de t, é igual a V0, que é igual a menos 6, mais, eu estou substituindo nessa equação aqui, ó, menos B, aliás, B, que é igual a menos 6, A2 vezes t. O A a gente descobriu que é 2 vezes t. Portanto, essa é a equação do móvel 2, a equação da velocidade do móvel 2. Com essa equação, a gente pode calcular qual que é a velocidade do móvel 2 também em t igual a 18 segundos. Porque a gente pode perceber, ó, que a velocidade do móvel 1, a velocidade do móvel 1 em 18 segundos, a gente descobriu lá em cima que era igual a 27. Só que a velocidade do móvel 2 em 18 segundos vai ser maior. Então, vai dar um número aqui em cima, ó, que é o que a gente vai descobrir agora. Velocidade do móvel 2 em t igual a 18 segundos é igual a menos 6 mais 2 vezes 18, que é igual a menos 6 mais 36. Isso aqui é igual a 30 metros por segundo. Portanto, em t igual a 18 segundos, a velocidade do móvel 2 é maior do que a velocidade do móvel 1. Justamente porque a sua aceleração é maior, que a gente já calculou lá em cima. Aí agora, a gente tem todas as informações para calcular o deslocamento do móvel 2. Igual a área do triângulo, esse triângulo aqui, ó. A gente descobriu que em 18 segundos, a velocidade é igual a 30 metros por segundo. Claro que o gráfico está fora de escala, né? A gente vai calcular agora é esse delta S2 aqui. Portanto, o delta S2 é base vezes altura sobre 2, que é a área de um triângulo. A base é, aqui a gente tem que é 3, né? É 3. A base é esse tamanho aqui, ó. É 18 menos 3. 18 menos 3 é igual a 15. É base vezes altura. A gente acabou de descobrir essa altura é igual a 30 sobre 2. Dividimos esse 30 por 2, vai ficar 15. 15 vezes 15, que é igual a 225 metros. Portanto, a gente descobriu que em 18 segundos, o móvel 1 andou 243 metros e o móvel 2 andou 225 metros. Portanto, o móvel 2 não alcançou o móvel 1, porque ele andou uma distância menor, apesar da sua aceleração ser maior. Então, esses 3 segundos que o móvel 2 saiu atrasado, fez diferença. Ele não conseguiu alcançar o móvel 2 nesses 18 segundos, certo? O que o item B pedia era a gente descobrir se ele conseguiu alcançar o móvel 1, se o 2 conseguiu alcançar o móvel 1, e a gente acabou de calcular que não. Justificamos aqui com o cálculo. Então é isso, gente. Acho que foi um exercício um pouco extenso, né?
mas a gente usou bastante conceito de cinemática e achei um exercício bem bacana. Qualquer coisa, vocês coloquem dúvidas nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.